Ao amanhecer do dia 28 de maio de 2024, em Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas, alguns parentes se dirigiram à casa de Gigi Cardoso. Já fazia mais de um dia que ela não dava notícias. Mensagens em aplicativos e ligações continuavam sem resposta. Considerando tudo isso, os familiares não podiam ficar de braços cruzados. Por volta das 6 da manhã, eles se aproximaram da casa no bairro residencial. Por trás dos portões fechados, reinava um silêncio inquietante. Ninguém respondeu às batidas. Os familiares decidiram entrar. Quem abriu a porta foi o irmão de Gigi, Ademar Farias. Ele estava visivelmente tenso. Dentro da casa estavam a mãe da jovem, Cleusimar Cardoso, e também alguns funcionários da rede de salões de beleza que pertenciam a Gigi. Ao entrarem no quarto onde Gigi estava deitada, os familiares ficaram paralisados. A jovem estava imóvel, coberta por um cobertor. As perguntas davam respostas vagas. Ela está descansando, está acontecendo um processo espiritual. Mas uma coisa era clara: Gigi estava morta. Chocados, os familiares imediatamente procuraram a polícia. Já nas primeiras horas de inspeção do corpo e da casa, os investigadores tiveram sérias suspeitas. Apesar dos sinais evidentes de um estado crítico, Gigi nunca foi levada ao hospital. Os familiares afirmaram que alguns dias antes de morrer, ela não saía da cama, usava fraldas, sofria de inchaços graves e até mesmo uma breve conversa era difícil para ela. Foi exatamente nesse dia que começou oficialmente a parte criminal dessa história na cidade, aquela que revelaria a cadeia de eventos que levou à tragédia. Mas naquele momento, no quarto com o corpo sem vida, entre rostos silenciosos e a estranha indiferença, os familiares tinham apenas uma pergunta: o que realmente aconteceu aqui? Gigi Cardoso, cujo nome verdadeiro é Delimar Cardoso Carlos da Silva, nasceu e viveu na cidade de Manaus, estado do Amazonas, Brasil. Ela ganhou grande notoriedade graças à sua participação em um festival tradicional, onde interpretava o papel do principal personagem feminino da equipe. Esse festival desempenha um papel importante na vida cultural da região e participar dele traz amplo reconhecimento público aos artistas. Na figura de Gigi, combinavam-se o talento artístico e o respeito pelo seu povo. Ela se apresentava de forma marcante e confiante. Após deixar o festival, Gigi concentrou-se no empreendedorismo e entrou para a indústria da beleza. Ela abriu uma rede de salões em sua cidade natal, rapidamente conquistando a reputação de uma empresária de sucesso. A fama adquirida anteriormente a ajudou a atrair clientes, e sua participação ativa nas redes sociais fortaleceu ainda mais sua marca. Ela publicava regularmente posts publicitários e pessoais relacionados a procedimentos, aparência e saúde. Seu estilo de vida e aparência eram apresentados como resultado de perseverança, disciplina e constante autodesenvolvimento. Gigi sempre foi focada e determinada. Clientes e seguidores conhecidos viam nela um exemplo de mulher de negócios moderna que alcançou sucesso em sua área favorita. Ao mesmo tempo, quase nada se sabia sobre sua vida pessoal. Isso criava a impressão de que ela separava cuidadosamente os negócios e a imagem pública da vida familiar. Segundo conhecidos, antes do início da fase difícil na família, o relacionamento entre Gigi, sua mãe Cleusimar Cardoso e seu irmão Ademar Farias era neutro e mais voltado para negócios. A mãe aparecia ocasionalmente em fotos e stories. O irmão era menos exposto publicamente. Visualmente, a família não dava a impressão de ser conflituosa. Eles moravam juntos na mesma casa e o ambiente parecia organizado. Até 2023, não havia nenhum sinal de problemas com a lei ou de saúde mental envolvendo Gigi. Nem conhecidos, nem funcionários dos salões relataram sintomas preocupantes ou possíveis dependências. Pelo contrário, o comportamento de Gigi parecia focado exclusivamente na carreira. A reputação dos seus salões se sustentava em grande parte pelo trabalho em sua imagem pessoal. A confiança na jovem também fortaleceu o negócio. No entanto, mais tarde, em conversas particulares, alguns parentes admitiram: ninguém esperava que nesta família pudessem acontecer eventos que depois se tornariam objeto de um processo criminal. Na véspera do incidente, havia várias pessoas na casa de Gigi Cardoso em Manaus. Sua mãe com o irmão, o ex-parceiro Bruno Roberto e funcionários da rede de salões de beleza. A atmosfera era fechada. Gigi estava em um estado debilitado e o ambiente na casa parecia desconectado da realidade.
Os acontecimentos da noite fatal foram parcialmente registrados em vídeo, gravados por Bruno Roberto. A primeira gravação foi feita no dia 27 de maio, às 23h40. Nas imagens, Gigi está sentada com um frasco de cetamina em uma mão e uma seringa na outra. Bruno pede para ela largar tudo e não aplicar uma nova dose. A jovem não reage. Seu rosto e seus movimentos indicam um estado profundamente psicoativo. O próximo vídeo aparece meia hora depois. Gigi já está deitada na cama e procura a tampa da seringa. Bruno, irritado, pede para ela parar e ir dormir. Ele diz que tentou ajudar, mas, segundo ele, ela não quer parar. Gigi responde dizendo que vai aplicar mais uma dose, enquanto os outros presentes na casa permanecem indiferentes. O comportamento de Bruno causa uma impressão ambígua. Ele fala com preocupação, mas permanece passivo. O homem não tenta impedir o que está acontecendo, pelo contrário, continua filmando, como se estivesse apenas registrando um episódio e não uma tragédia. Naquela noite, Gigi disse várias vezes abertamente que pretendia fazer uma viagem ou partir para outro plano. Essa retórica reflete as crenças internas da família. Supostamente, a cetamina seria capaz de abrir portas para outras realidades, e mesmo quando os sinais de overdose se tornaram muito evidentes, nem a mãe, nem o irmão, nem a irmã intervieram. Nem Bruno nem os funcionários do salão chamaram ajuda médica. Na manhã seguinte, Bruno informou que encontrou Gigi sem sinais de vida. Na casa ainda estavam Cleucimar, Ademar e pelo menos 2 funcionários do salão. Mais tarde, descobriram que a morte ocorreu por volta das 2h da manhã. A própria ideia de pedir ajuda médica parecia nem ter lhes passado pela cabeça. Eles continuaram seguindo seu estranho ritual, ignorando o óbvio. Segundo a versão da família, Gigi não morreu, mas deixou o corpo temporariamente. Dizem que isso faz parte de sua prática espiritual. Eles afirmavam que ela deveria acordar em 4 horas. Quando isso não aconteceu, o corpo foi levado para o sol. Supostamente, os raios da manhã trariam a alma de volta. Depois, ela foi levada de volta para dentro da casa. Todas essas manipulações apenas criavam uma falsa realidade, e a morte clínica era irreversível. Os vídeos gravados por Bruno só se tornaram conhecidos pela polícia durante a investigação. Eles serviram de base para o conjunto de provas. Foram essas gravações que documentaram o momento crítico, o momento em que ainda era possível reverter a situação. A morte de Gigi Cardoso não foi repentina. Foi o resultado da inação e da recusa em enxergar a realidade. Essa noite se tornou um ponto de virada no processo criminal e causou grande repercussão não apenas pelo fato da morte em si, mas também pela completa ausência de responsabilidade elementar por parte daqueles que estavam por perto. Um mês antes da morte de Gigi Cardoso, seus familiares procuraram a polícia para registrar uma queixa. Eles acreditavam que Gigi estava sendo mantida em casa contra a sua vontade. No dia 24 de abril de 2024, agentes da Polícia Civil de Manaus foram ao local após serem chamados. O motivo foi a piora repentina do estado de Gigi e as recusas constantes em permitir a entrada até mesmo dos parentes mais próximos na casa. Naquele momento, ela já não atendia ligações, não saía de casa e, segundo os familiares, já não conseguia se locomover sozinha. Quem recebeu os policiais foi Cleucimar. Ela afirmou que Gigi estava se sentindo bem e não precisava de ajuda. Quando um dos policiais pediu para ver o quarto da filha, deparou-se com a porta trancada. A gravação feita no local registrou uma discussão entre Cleucimar e o policial. Ela afirma que sua filha não está em cativeiro e que os policiais não têm o direito de entrar sem um mandado. A gravação é interrompida no momento em que um dos policiais se aproxima da porta, atrás da qual, supostamente, está Gigi. As ações seguintes não foram registradas, mas o resultado é evidente, não houve intervenção. Segundo a família, Gigi conversou com os policiais e recusou-se a sair de casa. No entanto, não se sabe em que estado ela estava durante essa conversa. Os familiares não desistiram de tentar. No WhatsApp foi criado um grupo chamado Resgate da Gigi. Nele entraram membros da família e outros conhecidos que já haviam notado mudanças preocupantes. O objetivo era organizar a retirada da Gigi de casa e levá-la a uma clínica para desintoxicação de emergência. No entanto, o plano não pôde ser realizado. Os familiares temiam consequências jurídicas. Cleucimar mantinha sua posição e a polícia não tinha instrumentos legais para mudar a situação.
Tentativas de resgatar Gigi já haviam sido feitas antes, mas todas esbarravam em um muro de silêncio e recusas, transformando a casa em uma fortaleza impenetrável. Do ponto de vista jurídico, a situação era a seguinte: uma mulher adulta morava na casa por vontade própria, não relatava violência e não pedia ajuda. As formalidades mantinham a situação fora do alcance da intervenção legal. Esse episódio expôs a fragilidade de todo o sistema de resposta, mesmo diante de claros sinais de dependência grave, instabilidade psicológica e exaustão física. Os procedimentos oficiais se mostraram mais fortes do que o bom senso. Os familiares ficaram sem saída. O dia 24 de abril foi a última visita registrada das autoridades policiais a essa casa. Mas, entre aqueles que planejavam o resgate, ninguém teve coragem de tomar medidas decisivas. Ninguém mais procurou o Ministério Público, nem chamou uma ambulância. Gigi nunca conseguiu sair desse círculo vicioso. Um mês depois, ela morreu, sem nunca ter recebido ajuda. Após o início da investigação, a polícia constatou que dentro da casa da família Cardoso, em Manaus, funcionava uma estrutura informal com características de seita. Ela se chamava Pai, Mãe, Vida. Esse nome era usado de forma ritualística e simbólica, inclusive em tatuagens que alguns membros usavam. Por trás disso, escondia-se uma ideologia pseudo-religiosa, baseada em uma mistura de esoterismo, práticas espirituais distorcidas e a justificativa do uso de substâncias psicoativas. O principal dessa estrutura era Ademar Farias. Segundo a polícia, ele teve contato com conceitos semelhantes durante um tratamento contra a dependência no Reino Unido. Ao retornar ao Brasil, ele começou a promover ideias de uma transição espiritual, supostamente alcançável por meio de rituais com o uso de substâncias proibidas. A mãe também se juntou ao movimento, Cleusimar Cardoso, que mais tarde assumiu o comando de tudo o que acontecia na casa e na chamada comunidade deles. Posteriormente, Cleusimar tornou-se uma figura de autoridade. Era ela quem decidia quem e quando deveria consumir as substâncias. Ela afirmava possuir a capacidade de restaurar a energia por meio de sessões de luz. Esses rituais eram realizados tanto em casa quanto nos espaços dos salões de beleza que anteriormente pertenciam a Gigi Cardoso. Nas reuniões, reuniam-se participantes, incluindo funcionários, que eram envolvidos nas chamadas práticas espirituais. O grupo utilizava um estilo de fala especial, vocabulário religioso, citações distorcidas e fórmulas fictícias de purificação. Durante as buscas, foram apreendidas ampolas com substâncias proibidas, seringas, agulhas e instruções manuscritas para a restauração da alma. Isso indicava um envolvimento mais profundo do que se pensava inicialmente. A estrutura do grupo era hierárquica. A decisão final era tomada por Cleusimar, enquanto Demar interpretava as mensagens e conduzia sessões separadas. Gigi, apesar da saúde debilitada, continuava sendo participante. Formalmente, por vontade própria, mas seu estado indicava o contrário. O papel das substâncias proibidas na seita era sistêmico. O medicamento era utilizado em doses rigorosamente controladas, com seringas de insulina. A substância era obtida em clínicas veterinárias, onde podia ser adquirida sem receita. A polícia confirmou a regularidade das entregas. Uma característica marcante desse grupo era o isolamento. Os membros restringiam o acesso externo, não permitiam a entrada de parentes e controlavam qualquer informação que pudesse sair do círculo deles. Os visitantes eram obrigados a seguir regras energéticas. Os discordantes eram considerados espiritualmente subdesenvolvidos e excluídos. A dissidência não era permitida. Assim funcionava o sistema de controle psicológico e submissão da personalidade, disfarçado sob fachadas familiares e comerciais. Ela tinha suas próprias regras, hierarquia, rituais, controle de substâncias e uma ideologia que mascarava a dependência como iluminação. Esse sistema pseudo-espiritual tornou-se o pano de fundo no qual a vida de Gigi foi destruída, e possivelmente não só a dela. O início do uso de substâncias psicoativas na família Cardoso não estava relacionado à retórica religiosa, mas sim ao desejo de mudar a aparência. Inicialmente, tratava-se do uso de anabolizantes, conhecidos na linguagem popular como bomba. Segundo parentes, Gigi e seu irmão Demar achavam que tinham engordado e tentavam rapidamente entrar em forma. Nesse período, eles começaram a se relacionar com um homem chamado Atos Silveira, que se apresentava como personal trainer.
Mais tarde, descobriu-se que ele não possuía licença nem formação comprovada na área de educação física. Foi Athos, segundo a investigação, quem sugeriu à família o uso de anabolizantes injetáveis. Ele mesmo aplicava as injeções, explicando como realizar corretamente os procedimentos e quais dosagens utilizar. Gigi e Ademar participaram disso. Mais tarde, a mãe deles, Cleusimar, também se juntou ao programa. O uso regular de anabolizantes logo se tornou parte da rotina diária deles. Nenhum deles, porém, era acompanhado por médicos. Os medicamentos não foram prescritos oficialmente e não eram controlados de nenhuma forma. Segundo os familiares, foi nesse momento que se deu o primeiro passo para o uso regular de substâncias proibidas. Os anabolizantes não eram vistos como um perigo, mas sim como um meio para alcançar a forma física desejada. Aos poucos, o controle sobre isso foi diminuindo, enquanto a disposição para experimentar aumentava. Depois, Demar começou a divulgar ativamente informações sobre a substância proibida como um meio que, em sua opinião, é capaz de expandir a consciência. Tendo experiência com o uso de medicamentos injetáveis, ele facilmente passou dos anabolizantes para a nova substância. Ele contou sobre a cetamina para Gigi, que, segundo a investigação, estava sob sua influência. Logo, ela também começou a participar do consumo. Cleusimar, já envolvida nas fases anteriores do experimento químico, juntou-se a eles com facilidade. A substância rapidamente passou a fazer parte do cotidiano. No início, era utilizada em microdoses, em forma líquida. Mais tarde, um dos conhecidos da família informou que o efeito era potencializado quando administrado por via subcutânea com seringas de insulina. A partir desse momento, o consumo tomou uma proporção ainda maior. A casa passou a ter estoques constantes de ampolas e outros materiais descartáveis. Nessa época, Gigi e sua família tomavam os medicamentos rigorosamente de acordo com um cronograma, em condições especialmente preparadas. As injeções eram aplicadas em uma determinada sequência e para um objetivo específico. Surgiram rituais que envolviam o círculo íntimo e funcionários dos salões. A cetamina, anteriormente utilizada exclusivamente na prática médica e veterinária, começou a chegar à casa por meio de canais não oficiais. Em determinado momento, surgiu a ideia de abrir uma clínica veterinária própria para legalizar o acesso ao medicamento. Esse pensamento foi discutido entre Ademar, Cleusimar e outros. Posteriormente, funcionários de uma clínica veterinária em funcionamento realmente acabaram entre os envolvidos no caso. Foi justamente lá que, segundo a investigação, a família recorria para obter a substância. Com a transição para o uso constante, a estrutura de comunicação dentro da família também mudou. Todas as decisões eram tomadas em um círculo fechado e qualquer tentativa de intervenção externa era percebida como uma ameaça. O estilo de vida passou a girar em torno da substância, desde a rotina diária até as conversas e objetivos. Pessoas que antes levavam uma vida social comum acabaram completamente submetidas à dependência, disfarçada de ideologia. Assim, o caminho para a dependência começava com um desejo aparentemente inofensivo de mudar a aparência, passava por experimentos com anabolizantes e terminava com a administração regular de uma substância mais séria. Todos os envolvidos eram atraídos gradualmente, mas a cada dia se aprofundavam ainda mais. A química tornou-se parte integrante do cotidiano, e o foco mudou do controle do corpo para a ilusão de controle sobre a mente. No verão de 2023, na cidade de Parintins, estado do Amazonas, faleceu Maria Vinina, de 82 anos, mãe de Cleusimar Cardoso e avó de Gigi. Isso aconteceu durante uma festa tradicional, quando Cleusimar, seu filho Ademar Farias e a própria Gigi estavam na cidade. Naquele período, a família morava na casa da idosa, cujo estado de saúde era grave. A idade, as doenças crônicas e uma depressão prolongada minavam sua saúde. No momento da tragédia, estavam na casa Cleusimar, Ademar e Gigi. Outros parentes que anteriormente moravam com Maria Vinina teriam sido supostamente convidados a sair para não atrapalhar o ritual de cura que Cleusimar pretendia realizar em um círculo familiar restrito. Durante esse ritual, a avó recebeu medicamentos injetáveis que já haviam sido usados anteriormente dentro da família. Segundo dados preliminares, tratava-se dos mesmos anabolizantes. O procedimento era apresentado como uma forma de restaurar a energia vital.
Os participantes acreditavam que os medicamentos, em combinação com certas ações, poderiam melhorar o estado ou até mesmo levar à cura. No entanto, durante a sessão, Maria Avelina perdeu a consciência. Seu estado piorou drasticamente. Nenhuma assistência médica foi chamada. Tudo aconteceu a portas fechadas, sem a participação de médicos ou de pessoas de fora. Segundo familiares posteriormente interrogados pela polícia, Cleosimar afirmou que seria capaz de trazer sua mãe de volta à vida por meio de oração e concentração espiritual. Mesmo após o funeral, Cleosimar continuou insistindo. O retorno seria possível, supostamente através de apelos a forças superiores. Essas declarações causaram preocupação entre os familiares, mas naquele momento não havia motivos formais para abrir um processo. A morte foi registrada como natural. Esse caso se tornou o primeiro episódio registrado. Foi exatamente nesse momento que começaram a surgir elementos da doutrina interna, que mais tarde se consolidaria em uma seita. Lá, Cleosimar assumiu uma posição de liderança. Sua opinião passou a ser determinante não apenas em questões espirituais, mas também nas decisões que influenciavam diretamente a vida dos outros. Mais tarde, os familiares levantaram a hipótese de que a morte de Maria Avelina foi resultado da administração de medicamentos. No entanto, na época não havia base de provas e o caso não recebeu uma avaliação jurídica. A investigação policial só começou 1 ano após a morte de Gigi, quando os investigadores compararam as circunstâncias de ambas as mortes e começaram a analisar a dinâmica interna da família. Esse episódio permaneceu fora do alcance da polícia e do público até que todo o quadro fosse revelado. Foi então que ficou claro: a morte da avó não foi um acidente, mas uma consequência direta de uma ideologia destrutiva, onde slogans espirituais escondiam a perda de conexão com a realidade e o completo apagamento dos limites do permitido. A rede de salões de beleza pertencente a Gigi Cardoso era considerada até o fim um negócio estável e com boa reputação. Os clientes vinham, os funcionários trabalhavam e fotos e vídeos dos salões eram publicados nas redes sociais. No entanto, alguns funcionários não eram apenas testemunhas, mas participantes ativos. Uma das figuras-chave que prestou depoimento foi a maquiadora Claudele Santos da Silva. Depois, ela foi liberada para a prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica. Ela tinha sob seus cuidados uma criança pequena. Claudele afirmou que esteve várias vezes na casa de Gigi e a viu em estado grave. Ela não conseguia se mover, reagia com dificuldade à fala e estava fisicamente exausta. Tentando ajudar, Claudele lavava e arrumava o cabelo dela. Mas não se atreveu a ir além disso. O medo de perder o emprego a impedia. A investigação confirmou que Cleosimar e Ademar controlavam não apenas os rituais, mas também o negócio. Os funcionários dependiam das decisões deles. Horários, pagamentos, distribuição de clientes, até mesmo a possibilidade de permanecer no emprego dependiam diretamente da lealdade. Discordar significava correr o risco de ser demitido. Formalmente, os salões continuaram funcionando até o final de maio de 2024. Os clientes não suspeitavam de nada. Os procedimentos aconteciam conforme o cronograma. Externamente, a ordem era mantida, mas nos bastidores, sessões com uso de substâncias eram realizadas periodicamente. Essas sessões eram conduzidas pelas mesmas pessoas que lideravam os rituais. Alguns funcionários eram convidados para elas sob o pretexto de práticas energéticas. A recusa não era punida diretamente, mas levava à perda de confiança. Os investigadores concluíram que os salões se tornaram parte de uma estrutura de influência ramificada. Eles não apenas financiavam a seita, mas também serviam como instrumento de controle e dependência. Durante os interrogatórios, os policiais também ouviram outros funcionários que não estavam envolvidos nos rituais. Muitos admitiram que suspeitavam do que estava acontecendo, mas não achavam que tinham o direito de intervir. Um dos funcionários disse: "Todos sentiam que isso não era normal, mas tinham medo de fazer perguntas." A pressão emocional, as regras não ditas e o isolamento do grupo criaram um sistema de silêncio. O chefe da equipe de investigação posteriormente observou que esse sistema foi o que tornou possível a existência do culto dentro de um negócio legal. O salão deixou de ser apenas um local de prestação de serviços, tornando-se parte de um mecanismo fechado, onde a dependência, tanto química quanto social, tornou-se a norma.
Após a morte de Gigi Cardoso, seu ex-parceiro Bruno Roberto assumiu a posição de observador externo. Um dos principais argumentos que colocam em dúvida sua neutralidade foi a presença de uma tatuagem com a inscrição, aquela mesma frase que era símbolo da seita e estava tatuada nos corpos de outros membros. Esse fato indica sua ligação com o círculo ideológico do grupo, independentemente de ele admitir ou não a participação nos rituais. Sobre a suposta omissão consciente de Bruno na noite da morte da jovem, o homem afirmava que tentou impedir Gigi, mas ela não o ouviu. Ele insistia que permaneceu ao lado dela por apego pessoal. No entanto, considerando o estado de Gigi, que claramente não era capaz de tomar decisões conscientes, essa posição parecia uma tentativa de se eximir da responsabilidade. Outro episódio revelador está relacionado ao carro de Gigi. Após a morte dela, Bruno usou o carro, supostamente para ir ao funeral. No entanto, no caminho, ele abandonou o veículo no acostamento de rua da cidade. Mais tarde, os investigadores registraram a movimentação do veículo e se perguntaram por que o homem havia deixado o carro sem explicações. Bruno justificou isso como uma falha técnica, mas no âmbito da investigação surgiu a hipótese de que poderia ter sido uma tentativa de se livrar de provas ou de desviar a atenção. Os advogados de Bruno insistiram que ele não sabia do que estava acontecendo. No entanto, a análise dos dados do seu telefone revelou contatos com Odemar Farias e Atos Silveira. A investigação determinou que havia uma ligação entre eles. Também foi descoberto que Bruno esteve várias vezes na casa de Cardoso e participou de eventos que mais tarde foram classificados como rituais com o uso de substâncias proibidas. Um dos investigadores afirmou diretamente: Bruno não podia deixar de saber o que acontecia na casa. Sua participação, mesmo que não como organizador, está comprovada pelo comportamento e pela presença física nos momentos-chave. É especialmente revelador o fato de ele ter passado a noite na casa no dia da morte de Gigi. No final, Bruno foi detido em 7 de junho junto com Atos Silveira. Ambos foram acusados de prestar falso testemunho. A investigação revelou que as declarações deles não correspondiam aos dados digitais, às mensagens, à geolocalização e ao conteúdo dos dispositivos. Essas discrepâncias serviram de base para novos interrogatórios e detenção temporária. Após a morte de Gigi Cardoso, a investigação iniciada pela Polícia Civil do Estado do Amazonas rapidamente ultrapassou o objetivo de determinar a causa do falecimento. A quantidade de material coletado permitiu aos investigadores traçar um quadro de um esquema criminoso, no qual se entrelaçavam elementos de culto, práticas médicas ilegais com medicamentos e tráfico de substâncias. Começaram as prisões dos principais envolvidos e a revelação de toda a estrutura por trás desse caso. No momento da detenção, os suspeitos já sabiam que estavam sendo vigiados. No dia em que os agentes chegaram para efetuar a prisão, foram encontrados indícios de preparação para fuga na casa, pertences arrumados, aparelhos desligados, documentos desaparecidos. No entanto, a polícia agiu rapidamente. A detenção ocorreu antes que o plano de fuga fosse executado. Também foram presos funcionários de salões de beleza que a investigação considerou envolvidos na organização dos rituais e na distribuição de substâncias proibidas. As acusações apresentadas incluíam posse e venda ilegal de substâncias psicotrópicas, participação em organização criminosa, além da realização de práticas rituais em desacordo com a legislação. Segundo a investigação, a clínica veterinária não apenas fornecia substâncias proibidas sem as devidas receitas veterinárias, mas também armazenava outros medicamentos que posteriormente ficavam à disposição dos membros da seita. Durante as buscas, foram apreendidos documentos que comprovam a ligação regular entre a clínica e a família Cardoso. Um dos principais suspeitos tornou-se o proprietário do estabelecimento, José G. Máximo Silva de Oliveira. Seu nome constava no mandado de prisão e, alguns dias após o início da operação, ele se entregou voluntariamente à polícia. Assim, o caso de Gigi Cardoso deixou de ser uma tragédia pessoal e se transformou em um processo criminal no qual foi revelada uma grande estrutura organizada, disfarçada de comunidade espiritual fora do alcance das autoridades, e se desenvolvia sob a aparência de um negócio comercialmente bem-sucedido e socialmente irrepreensível.
Em junho de 2023, um ano antes dos acontecimentos trágicos, a polícia do Amazonas já havia iniciado uma série de operações voltadas para investigar as atividades do grupo. No entanto, somente após a morte de Gigi, a atenção da investigação se voltou para o aspecto relacionado às drogas nas atividades do grupo. Em dezembro de 2024, o Tribunal da cidade de Manaus proferiu a sentença sobre o caso. Com base no conjunto de provas, o tribunal determinou para cada um dos culpados a pena de 10 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão em regime fechado, além de uma multa de R$70 mil para cada um. Após o julgamento de grande repercussão, o caso de Gigi Cardoso continuou no centro das atenções. Formou-se uma atmosfera de pressão e desconfiança em torno dos condenados, especialmente em relação àqueles que anteriormente tiveram contato com a família. A sociedade recebeu o ocorrido com choque. Na internet, as pessoas continuam discutindo com horror como, dentro de uma mesma casa, pôde surgir uma estrutura que imitava uma seita religiosa, violando todas as normas morais e criminais. As autoridades do estado do Amazonas começaram a realizar inspeções em outras instituições onde substâncias psicoativas poderiam estar sendo usadas sob o pretexto de terapia ou despertar espiritual.